Agora eu passo a palavra, então, para a professora Sueli Furlan. Bom, boa noite. Sexta-feira, esse público todo, maravilha, não é? Eu primeiro tenho que começar me desculpando por não ter estado aqui logo no início. Houve um atraso em cima de outro atraso em duas bancas que estavam à tarde. E por isso eu perdi a fala do primeiro expositor, mas pude acompanhar as duas últimas, né? E queria também parabenizar os alunos por essa organização, essa grande frente de reflexão que começou essa semana, já no dia 18, né? E dizer que é muito difícil fechar, né? Sexta-feira, assim, depois de todas essas falas lindas, acho que a colocação no início seria mais apropriada, porque eu fui convidada para falar. Mas, de qualquer modo, também, acho que elas falas me aguçaram a falar outras coisas também que eu vou acrescentando na medida em que eu for falando, né? Queria também parabenizar a plateia e os colegas que puderam falar antes de mim e que doaram boa parte dos seus esforços a essas apresentações belíssimas que fizeram, né? Eu organizei minha fala para trazer algumas reflexões de pesquisa que a gente vem fazendo, que eu, na verdade, não estudo água, nem déficit de água, nem nada disso, né? Na verdade, eu estudo há muitos anos e participo e apoio movimentos sociais em defesa das florestas. Eu participo desse movimento, que é um movimento mundial pelos bosques tropicais, que é um movimento pela equidade, uso e conservação dos bosques. Desde 1995 eu participo desse movimento, que é um movimento que tem uma força muito grande na América Latina, e por conta disso eu fiz uma pesquisa para a qual o título dessa mesa se refere. E eu vou falar um pouco disso. Mas antes de entrar nesse assunto, que é o movimento pela defesa dos bosques comunitários, né, em particular não são qualquer bosque, não é qualquer bosque, são os bosques utilizados e conservados há centenas de anos pelas populações que vivem da floresta. Antes de iniciar essa fala, eu gostaria de fazer algum preâmbulo também a partir das falas anteriores, porque eu acho importante, né? Além da gente falar das soluções, a gente tem que se remeter um pouco às concepções, porque nós estamos diante de algo que é complexo no entendimento e a gente pode sair por aí fazendo um monte de coisas e a gente não vai atacar o cerne da questão. A gente está se posicionando como a conjuntura espera, né, que a gente se posicione. Então, falando um pouco de crise, todo mundo falou de crise. A crise, evidentemente, ela pode ser discutida se ela existe, uma crise hídrica ou não, mas o fato é que nós, agora é água, depois vai ser solo, depois vai ser temperatura, vai ser o que for, nós seremos atingidos a todos, constantemente, por práticas que são comandadas por outras dimensões que atingem a todos, mas que são dramáticas para alguns. Então, esses movimentos todos de defesa e de soluções, de busca de novas práticas, eu acho que eles têm esse engajamento maior, que a gente tem que estar questionando uma dimensão da crise que é pouco enfatizada, que é justamente essa dimensão da mercantilização de tudo, de uma natureza, de uma visão de natureza que está por trás das concepções. Então, floresta e água, a crise física, a desorganização ecossistêmica, depende da gente trabalhar outras dimensões. Eu acho que foi por isso que há muitos anos, desde que eu comecei a participar desse movimento, ainda quando eu era do Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, que ficava ali na Rua Turi, na Vila Madalena, nós éramos um grupo de pessoas que formamos uma cooperativa de pesquisadores sem nenhum financiamento, da qual fazia parte o professor Diegues também na época. Todos nós, isso na década de 80, nós queríamos fazer a crítica à produção do espaço, à produção territorial e à erosão de todos os recursos e a um futuro bastante dramático para a maior parte da sociedade. Então, desde então, eu escolhi trabalhar nessa vertente. Eu não tinha uma intenção acadêmica por trás, né?
era uma intenção de participação também. Eu sou uma pessoa da academia, mas eu também sou uma pessoa da sociedade. E na década de 80 não me era nem um pouco confortável as visões de conservação que se colocavam, e as visões de conservação que se colocaram não conservaram e nos deixaram um legado que cada vez mais nós vamos ser atingidos por eles, né? Então, esse é uma introdução para falar um pouco do que eu gostaria de trazer para fechamento, para a gente pensar um pouco o que foi falado aqui e o que eu gosto de estudar. A primeira questão é que a realidade brasileira ela se assenta no mesmo paradoxo do que muitos países se assentam, mas aqui tem um agravante dramático: estamos no mundo tropical, estamos numa situação histórica que é diferente de outros povos, que esse paradigma ele é inerente a um sistema que entrega dois valores modernos fundamentais, que é o individualismo, que é o progresso material, o controle da natureza vista como recurso e uma renúncia a pensar a Terra como finita, a pensar os sistemas como incapazes de serem utilizados e pilhados e explorados indefinidamente. Isso gera uma grande quantidade de conflitos, que ora a gente discute numa mesa em relação à água, ora a gente discute em relação à terra, à propriedade da terra, ora a gente discute em relação à apropriação desses recursos por uma pequena camada da sociedade que se empodera cada vez mais e que acumula cada vez mais monetariamente, e que vai achar soluções de bilhões, né? Porque são bons negócios também, né? Os milhões são muito, quando a gente dá esse número, a gente fica assustado, mas para alguns isso representa bons negócios, e é os negócios, né, que vão comandar. Então, essa condição de conflito, quer dizer, é o paradoxo inerente a esse sistema que a gente está vivendo, e a gente tem que olhar um pouco para ele para pensar onde estão as clivagens. E a gente está vendo uma certa parcela da sociedade muito motivada e engajada a olhar justamente para as brechas, né? A olhar para as brechas da infraestrutura verde, as brechas possíveis de uma restauração das nascentes feita pelos povos, com tecnologias simples, patrimoniais, conhecimento, um saber do convívio com a floresta, né? E essa clivagem ela faz com que a gente tenha que também pensar numa mudança discursiva sobre a água. Até quando hoje em dia eu já participei de vários eventos sobre a nossa crise, né? Eu participo do movimento, aquele movimento que é da educação ambiental, da ecossocialismo na educação ambiental, lá da Vila Madalena. São pessoas também interessadas em pensar essa nova retórica discursiva. E a gente tem falado bastante sobre essa clivagem, que é uma retórica que caminha para um lado, que vai falar de crise, que vai falar da escassez, que vai falar da falta de água, que vai falar do clima, da estiagem, vai falar do crescimento populacional, vai falar da pobreza, mas ela vai falar disso não tratando da questão da democracia, não tratando dessa clivagem do ponto de vista da concepção de natureza que todos nós estamos submetidos, né? Então, só para lembrar, assim, vários antropólogos e geógrafos e historiadores e quem lida com isso na dimensão das ciências humanas, a gente sabe que as concepções são muito importantes quando a gente está falando de discursos, quando a gente está falando de como nós vamos tornar isto linguagem, né? Então, uma coisa que eu queria lembrar, antes de falar das florestas culturais, então, é exatamente a gente pensar nessa clivagem da retórica a partir do discurso, né? A gente tem várias concepções de natureza que navegam no nosso imaginário e que a gente está imerso a uma série de formas de expressar. Aqui na mesa mesmo a gente viu várias, diferentes, muito diferentes, né? A gente poderia, talvez, assim, também não colocando em dois lados bastante opostos, uma visão mais da modernização ecológica, que a gente tem falado bastante lá na outra disciplina que eu dou na ECA, né, de educomunicação, que vê uma busca de maior eficiência, que vê uma natureza possível de ser manejada para a busca dessa eficiência. Muitas soluções, são possíveis, todas as soluções, porque elas amenizam, elas tornam mais apreciável, elas nos emancipam um pouco, e elas nos tornam um pouco mais... evoca a nossa admiração, quer dizer, recupera a nossa admiração pela natureza, mas, de fato, elas não nos trazem algo que é da dissociação da natureza e do homem, elas não provocam essa problematização. Nós temos também visões de natureza no mundo todo, baseada na natureza edênica, na natureza que é pródiga, que é muito
fundamentada em muitas religiões e que são também depositárias de muitos povos, para pensar tanto água como floresta, mas como outros atributos, a partir de uma visão do paraíso, né? São várias, eu não vou falar de todas, porque já é tarde, eu ia falar de todas, mas vou cansar vocês, não vou falar. Mas se alguém se interessar, a gente tem dimensões da natureza puritana, da natureza pródiga e tal, mas a que eu vou tratar, porque eu tenho que tratar dela para falar do que a gente está abordando quando fala de floresta cultural, que é a representação simbólica e sagrada da natureza. Muitas das soluções, os pensares sobre a crise atual, elas estão tratando de soluções que não consideram uma outra concepção. E outras não, outras até consideram. O que eu vou falar sobre florestas culturais é nesse pequeno caminho aí, né, da representação simbólica e sagrada de natureza, que hoje está representada por povos e sociedades que tem ainda na natureza uma visão anímica no sentido das múltiplas representações cósmicas. E são muito diferentes, são extremamente diversificadas do ponto de vista dos valores e das técnicas, porque os valores se reproduzem em formatos de técnicas, né? E, nesse sentido, muitos autores que trabalham com esses povos, onde o simbólico e o sagrado estão nessa visão cósmica, eles consideram que a gente, nessa clivagem do mundo atual, a gente estaria ainda na polaridade entre uma visão bastante antropocêntrica e uma visão bastante biocêntrica. E que isso nos levaria a esse individualismo igualitário, porque a visão essencialmente biocêntrica, a visão que releva o natural ao seu estado de puritano, puro, pródigo, muitas vezes ela coloca a natureza para o viver, e boa para o viver, mas também boa para pilhar. Então, a gente tem que pensar um pouco, quando a gente fala dessa dimensão, dessa reguinha que a gente poderia colocar de visões de natureza mais antropocêntricas, assentadas na cultura, na não clivagem da cultura e da natureza, e uma visão mais biocêntrica da clivagem total, e da natureza e o homem, a sociedade, e uma série de outras possibilidades intermediárias, mais para cá ou mais para lá, né? O conceito de floresta cultural, então, ele estaria dialogando nem com nenhuma das pontas, né? Não seria nem uma visão sagrada e cósmica e simbólica da natureza pensada a partir de um homem expulso da natureza, né? Como diz, hoje foi falado numa banca que eu estava de Goethe, né, que para pensar a natureza é preciso pensar o humano, e para pensar o humano é preciso pensar na natureza, né? Então, não ficar nem nas pontas, é você tentar pensar as duas coisas de modo integrado. As florestas, os rios, os lagos, e a gente poderia incluir outras águas que não estão tematizadas no momento, que são os mares, dão origem a muitas imagens e símbolos que povoam o imaginário de múltiplas sociedades. E elas produzem técnicas e produzem formas de manejo, que é um termo que a gente usa, baseadas nesse repertório que é calcado nessa associação do imaginário. Compreender esses saberes não é simples, por isso eu tenho uma... Eu vou olhar um pouquinho aqui, porque eu tinha os slides, mas não vou passar, mas para a gente compreender um pouco essa dimensão desse simbólico, olhando, então, para o manejo e para esses saberes dos homens, como diz o Paul Claval, que existem antes da gente ter essa separação natureza e cultura, muitas pessoas têm dito que é muito vantajoso para os homens e para a natureza a gente pensar possibilidades calcadas nesse saber. Daí uma necessária, contundente valorização desses saberes. Nós tivemos aqui alguns exemplos, né, de saberes que são saberes de práticas, saberes do convívio e soluções pensadas a partir de encarar certos problemas. A floresta, já foi também falado, provavelmente em outras bancas, eu sempre falo isso para os alunos, né? Não existe pensar água sem pensar vegetação, de um modo geral.
E no caso de florestas, não existe pensar numa alta capacidade de produção de água se não pensar em florestas, porque o sistema que mais produz água no mundo todo, no ambiente terrestre, fora os ambientes aquáticos, que por si são afloramentos de águas, o que funciona do ponto de vista ecossistêmico são as florestas. Só lembrando que muitas vezes as pessoas fazem analogias da floresta como esponja. É um tipo diferente de reservação do que a vegetação do cerrado, porque a vegetação do cerrado ela favorece muito a infiltração, a percolação de água para lençol freático, mas a floresta funciona como esponja. Então, a ideia de esponja, a ideia da permanência da água é importante. Por isso, a gente não deve dissociar a floresta de água. Bom, mas falado isso, vamos falar um pouco mais dessas florestas chamadas florestas culturais, que é uma conceituação que não é minha, é uma conceituação que vem de um antropólogo geógrafo americano chamado William Ballet, que fala que todas as florestas são culturais. Ele joga uma frase bastante forte no biocentrismo, né? Que todas as florestas elas são culturais porque todas as florestas foram povoadas de alguma maneira, todas as florestas foram manejadas na questão da floresta tropical de alguma forma. Mas o que seriam essas florestas? São essas florestas particularmente utilizadas, usadas. Podem ser florestas reconstruídas, como agrofloresta. Podem ser matas ciliares restauradas. Mas a forma de se fazer, o conhecimento utilizado é um saber nativo mesclado com os saberes mestiços, né? Então, no caso do Brasil, as florestas culturais seriam as florestas indígenas, ribeirinhas, de um modo geral, dos seringueiros, os quilombolas, caiçaras e outros povos mestiços, que têm como uma forma de introduzir uma visão cósmica sobre a natureza, baseada numa experiência muito longa de ancestralidade com o território. Então, num conhecimento que não é um conhecimento de décadas, é um conhecimento milenar, muitas vezes. Eu comentei com os alunos do curso de Educom que essa semana eu vou participar de uma tese belíssima no MAI, no Museu de Etnografia, que tem um sistema muito parecido com o sistema que o Newton apresentou, que foi dizimado pelos colonizadores no início do século XVI, quando aqui chegaram nos Andes. Um sistema de formar as caixas d'água a partir dessas barreiras que vocês colocam de bambu, só que não era bambu, porque na savana colombiana eles não tinham bambu, e as terraças, né? Isso existia, e esses povos utilizavam e reservavam água que escorre pela montanha, porque as divindades são grandes, e eles faziam uma reservação totalmente protegida no interior da floresta, pequenos diques, né? E esse trabalho dessa pesquisadora mostra que esse sistema, que é um sistema que existiu, foi encontrado arqueologicamente nos Andes, parece que existiu em toda a região de montanha andina. Parece que existiu. E foi dizimado em função de um não entendimento dessa forma de respeitar a floresta, utilizar a floresta, conhecer a floresta, estar nesse território ancestral há muitos anos e saber que na montanha, para preservar, para segurar a água, não deixar ela escorrer toda, eu deveria fazer esses pequenos diques, né? Que lá eles usavam uma planta que também tem um tronco bastante resistente para fazer segurar. E cultivavam também nessas terraças, né, muitas vezes milho e outras variedades de recursos alimentares. Então, voltando, né, esse saber é um saber de ligação intensa com um território ancestral por muitos anos, né? A outra questão que liga as florestas culturais a esses segmentos, essas florestas que têm este conteúdo, esse conceito de natureza simbólico, é a autoidentificação dos territórios e dos recursos. Normalmente, é muito comum a gente conversar com populações tradicionais e eles têm um conhecimento que encanta, porque eles sabem tudo, o que usam, o que fazem, como fazem, para que serve, para que não serve, né? E além da autoidentificação como cultura, o eu e o outro, eles têm uma identificação territorial, eles têm são telúricos a tal ponto, né, que tem um conhecimento que é estratégico para a comunidade, mas é um conhecimento ecossistêmico. Se reconhecem entre si por diferenças e sabem quem é o eu, quem é o outro, né? A outra questão importante para as florestas culturais, as florestas essas que são todas manejadas por bosques, muitas vezes comunitários, é a linguagem própria não oficial.
E isso é um grande entrave se a gente pensar aquilo que eu comecei dizendo das crises, né? Que saberes serão úteis para a gente pensar a superação de problemas? Se a gente descarta esse saber, que é um saber apropriado numa linguagem própria não oficial, se a gente também, nós geógrafos, agora falando para os geógrafos, não temos uma cartografia que os revele, a gente passa por cima, a gente não os considera nas soluções. A gente reconstrói muitas vezes, porque o caminho humano é de construção, reconstrução de soluções, e muitas vezes as soluções já foram pensadas por esses povos com essa capacidade e com essa vivência com os territórios. E que tem essa linguagem que não é considerada oficial, e que muitas vezes é desconsiderada por não ser oficial, e que muitas vezes é desprezada e desvalorizada porque é considerada menor e menos importante e menos científica, né? Uma outra característica das florestas culturais é a presença de instituições sociais com políticas próprias tradicionais. Não é política pública nem é política de governo. Nos bosques comunitários, esse aqui é um livro que a gente foi compilado uma série de exemplos de estratégias comunitárias, a gente percebe que existem regras bastante rígidas para o manejo. Não é uma coisa fortuita e nem é uma coisa sem nenhuma sistematização. Um exemplo que a gente tem bastante da classificação indígena de florestas, as classificações que são bastante sofisticadas do ponto de vista de entender a floresta na sua estratificação, na sua biodiversidade, no modo de explorar essa biodiversidade, no modo de manejar os tempos da floresta nessa biodiversidade. E a outra característica dessas florestas consideradas dentro do saber tradicional é que o sistema produtivo ele não é voltado só para o mercado, né? Então, tem sim produções voltadas para o mercado, é claro, porque eles também estão numa sociedade contemporânea, abrangente, que os envolve na situação de mercado. E o desejo de mercado é um desejo real, muitas vezes, que não deve ser subestimado e nem idealizado, né? Mas a primeira questão é a subsistência, ou essa palavra muito entre aspas, mas é principalmente para a comunidade ou para a família, né? São florestas, do ponto de vista da composição, se a gente for analisá-la com os nossos instrumentais científicos, são florestas mestiças, no sentido também da sua composição. E que o colonizador, o apropriador, entendeu muito pouco, e por isso dizimou, porque se ele entendesse mais, jamais ele desmataria todas as matas ciliares. Porque esse repertório, esse conhecimento, através desse desenvolvimento, dessa vinculação com o território e com o sistema natural, criou uma forma interessante, criativa e inteligente de manejar. Nós jogamos fora. Em São Paulo, a gente jogou fora praticamente tudo. Porque haviam, sim, antes de nós estarmos aqui, povos que manejavam as águas, as florestas, os cerrados, as colinas, e que foram subtraídos, né, do território. Então, nem memória muito boa a gente tem memória territorial, mas a gente tem ainda memórias disto nas florestas remanescentes, onde estão os povos da tradição. A gente tem memórias no Vale do Ribeira, memórias da umbrófila densa, né, de manejo da umbrófila densa no Vale do Ribeira. A gente tem memórias do manejo das florestas de transição para os cocais na região lá do Pará para o Maranhão. A gente tem muitas memórias dessa forma de conhecer e de manejar essa floresta usada, e que poderiam ser muito úteis para a gente repensar soluções, até para a gente reencontrar soluções, né? Eu achei muito bonito o seu trabalho. Ele está reencontrando soluções. Eu fiquei olhando e falei, nossa, eu já vi coisas desse tipo em situações não técnicas, em situações de comunidades que têm, sim, que cuidar da água, reconstituir ou restaurar a água, e encontra os SAFs, os sistemas agroflorestais, como uma forma de produzir, uma forma de recuperar a água, né? Uma forma de, novamente, garantir que a esponja floresta permita que a água fique lá, que ela não vá embora, né? com as enxurradas, né? Está no tempo fim, eu falo demais. Bom, então, pegando a questão foco da mesa, que é falar dos saberes tradicionais sobre a água, a gente sabe que a água é um elemento da vida que evoca múltiplos aspectos, esses materiais imaginários, que ela se inscreve em vários domínios, mas, no caso de florestas tropicais, há domínios muito específicos, que não só são do físico, né? A água com pH, a água com coliforme, a água com qualidade, com IQA, a água com IVA, todos aqueles códigos da avaliação que é importante fazer para a água urbana,
ou para qualquer água de abastecimento, mas além desse aspecto físico, tem o aspecto imanente, que é a água no domínio simbólico, a água nos ritos, a água nos cerimoniais sagrados, na mitologia, por exemplo, na Umbanda, a água na agricultura, a água na produção da vida, nos partos das mulheres, né? Então, tem outras dimensões que vão sendo perdidas, não só da água de consumo, e que a gente não tem cuidado quando a gente olha a água só como recurso, quando a gente não aumenta a dimensão da água física para a água simbólica, a água de representação cultural. Eu gosto muito de uma frase de uma pesquisadora que chama Lúcia Helena Cunha, que ela fala que, por mais também a gente tem que considerar que a água, por mais palpável que seja, ela é simbólica, ela é também matéria, e por mais material que a água seja, ela embala também os nossos sonhos, é a fonte de inspiração poética. Então, quando a gente está agora super envolvido em São Paulo com soluções para a água, eu fico perguntando nesses 130 milhões de reais que vão se reais ou reais, né? Que vão gastar para resolver 5 anos. Na verdade, esse tempo é o tempo das eleições e não é o tempo dos nossos sonhos, né? Não é o tempo da admiração, não é o tempo da gente ter uma outra alternativa que não seja tão contraditória entre o tempo natural e o tempo mercantil. Para terminar, que o tempo já foi, pensei que ia dar para falar tudo isso que eu escrevi, mas não vai dar. Então, vou falar só uma outra coisa. No saber tradicional e, portanto, nas florestas culturais, que também a gente pode expandir um pouco e chamar algumas florestas sociais, como essas que o professor apresentou aqui, né? Que são soluções de florestas também. Então, além dessa visão cultural, a gente precisaria, talvez, pensar nas dimensões das crises, olhando as florestas comunitárias, olhando as florestas sociais, com o cuidado de não ficar polarizando entre o antropocêntrico e o biocêntrico, aproveitar todo o conhecimento humano, não ter preconceito, mas, sobretudo, valorizar a água associada à vida, integrando a floresta ao uso, integrando a floresta não somente à conservação integral, à proteção sem o homem, mas pensar nas florestas históricas do nosso território, recuperar os modos como os povos que nos antecederam ocuparam e, quem sabe, fazer desenhos melhores, porque a gente tem que pensar o que a gente quer deixar para o futuro, não é? Para terminar, tudo mesmo, tenho agora das falas que eu anotei uma coisa importante, deixa eu ver se eu não me perco aqui. Já falei. Eu ia falar duas coisas desse projeto, desse movimento, que depois, quem quiser conhecer, tem muita coisa na internet desse movimento. Esse movimento começou na década de 80, se expandiu e agora ele tem está mais disseminado na América Latina como um todo. Mas ele tem 2 princípios básicos que eu queria acrescentar ainda para terminar a minha fala, né? Que são soluções que se baseiam em 2 aspectos importantes, que é o compartilhamento de experiências locais. Então, nós temos múltiplas escalas, mas a gente tem, como diz o Guattari, a revolução das formiguinhas, né? A revolução pelos pequenos movimentos. Esse compartilhamento de experiências locais se faz em algumas redes. Então, quem quiser conhecer é importante, porque há soluções possíveis para acrescentar esse outro valor da vida, não somente o valor de recurso. E a segunda coisa importante dessa experiência do movimento mundial por bosques tropicais é não pensar uma sociedade individualista ou igualitária, sim pensar na equidade, que é caminhar pelas diferenças, respeitar as diferenças e promover uma igualdade diante disso. E não dissociar o uso da conservação. As comunidades que mais conservam são as comunidades tradicionais, como todo mundo sabe. A gente precisa voltar a esse assunto agora na crise da água. É só isso. Obrigada.